Você sabe o que uma toalha, baleia cachalote e um vaso de petúnias têm em comum? Se você não sabe, aguarda a vinheta e vem conferir com a gente. Não entre em pânico, Alucinerds! E é especial. Exatamente, para você que está estranhando aí a gente com essa toalha aqui. Trata-se de um evento extremamente especial, pois hoje, 25 de maio, é o Dia da Toalha. O Dia da Toalha, que também é comemorado, e a gente vai explicar isso, 5 anos mais tarde, ele também passou a ser comemorado como o Dia do Orgulho Nerd, em referência aqui a Star Wars. Exatamente. Mas aí a gente vai falar, de fato foi uma coincidência. Então, mas vamos lá. Iniciando pela história, né? Exatamente. De onde vem isso, desse Dia da Toalha? De onde vem essa história de toalha? Exatamente. Estamos falando daquele que se declarava o verdadeiro DNA, Douglas Noel Adams. Que, diga-se de passagem, ele nasceu alguns meses antes de Watson e Crick descobrirem de fato a molécula do DNA. Então ele falava que ele é o verdadeiro DNA. Douglas Noel Adams trouxe de presente pra gente, graças a Deus, a famosa trilogia de 5 livros. Em que pese ele ser ateu. Exatamente, exatamente. É declaradíssimo e ferrenho. Mas foi ele que trouxe pra gente a famosa trilogia de 5 livros do Guia do Mochileiro das Galáxias. Se você não conhece, nós vamos falar um pouquinho dessa obra maravilhosa. Exatamente. E eu, já de antemão aqui, nós recomendamos. Isso. É uma daquelas coisas, daquelas listas das 100 coisas que você tem que fazer na sua vida. Uma delas é isso aqui. É ler o Guia do Mochileiro. Mas vamos lá, só os títulos para informação. O volume 1 da trilogia de 5, o Guia do Mochileiro das Galáxias. O volume 2 da trilogia de 5, o Restaurante no Fim do Universo. Depois nós temos o volume 3, A Vida, o Universo e tudo mais. Volume 4, Até Mais e Obrigado pelos Peixes, que inclusive é a frase que está escrita na lápide do Douglas Adams. E o último volume, né, o 5º volume da trilogia de 5, justamente praticamente inofensivo. Exatamente. Tem um 6º livro que não foi escrito por ele. Não, é o autor do Artemis Fowl, das aventuras do Artemis Fowl. Diga-se de passagem, foi autorizado pela família, né? Exatamente. Em que pese eu já vi algumas críticas, algumas pessoas gostam, muitas odeiam. Digo isso só porque em algumas livrarias, Saraiva durante o tempo, Submarino também, já não estavam vendendo mais os 5, mas os 6 livros, já estavam incluindo no pacote. Entendi. Quem for comprar e adquirir os livros pode ser que vejam 6, mas desses 6, só 5 foram escritos pelo Douglas Adams, certo? De fato. Então vamos falar um pouco do autor, né? Depois vamos a gente fala da obra. Não. Então, britânico, o Douglas Adams, e ele teve assim uma vida, digamos assim, o cara fez de tudo. O cara já tinha sido segurança, né? Já tinha sido mochileiro. Sim, de fato, essa história do mochileiro das galáxias veio... Não é por acaso. Vamos lá, já uma curiosidade, né? Ele estava mochilando pela Europa. Quando numa noite em 1971, na Áustria, bêbado, deitado na grama, observando o céu, as estrelas começaram a surgir. Aí ele pensou, poxa, bem que eu devia ter feito a viagem para as estrelas, porque estaria mais interessante do que estar aqui. E aí nessas divagações dele ele ficou, pô, e se tivesse um guia do mochileiro para a galáxia, né? Para as galáxias. Diga-se, ele estava nessa viagem com o guia do mochileiro da Europa. Ele chegou a escrever depois, explicando de onde veio a inspiração, então ele escreveu justamente para a editora desse guia. E ele teve uma vida assim, participou de algumas produções televisivas, escreveu alguns episódios de Doctor Who, por exemplo. Sim, mas isso já depois, né? Mas ele fez pequenos trabalhos, né, também escrevendo, participou, depois ele foi convidado durante um período para fazer programa de rádio. Também fez parte de uma das experiências dele. É que na verdade o guia, né, falando um pouquinho da história dele e da história do guia, veio quando ele conheceu Simon Brett. Sim. Simon Brett trabalhava na BBC de Londres, né? Não era bem a BBC de Londres, acho que era a BBC 4. E era um programa, e era uma emissora de rádio, na verdade, não era da TV.
E aí eles ficaram naquela, não, vamos tentar fazer um programa e tal. E aí foi quando surgiu a ideia. Porque diga-se de passagem, embora muita gente reconheça o brilhantismo da escrita do Douglas Adams, quem já leu as obras pode comprovar isso, a forma irônica com que ele escreve e tal. Fantástico. Ele teve muito problema de se fixar em todos os empregos, ele fez muita coisa na vida. Ele tinha problemas para fixar em empregos porque ele era muito irresponsável, levava uma vida de boêmio e ele não cumpria prazos. Não. Inclusive tem uma frase dele que também ficou famosa, que ele falava que ele adorava prazos, ele adorava o som que eles faziam quando passavam por ele. Era um negócio assim, ele era, declaradamente não cumpria prazos. E ele diziam que ele trabalhava, ele gostava da pressão que os prazos, à medida que eles iam se aproximando, faziam sobre ele. Exatamente. Aí a coisa funcionava mais ou menos. Exatamente. Tem uma passagem que, num dado momento, eu não lembro o que ele estava escrevendo, mas ele estava enrolando, aí o editor simplesmente se trancou com ele num quarto de hotel para obrigar ele a escrever, para ele não se distrair com nada. Era um autor genial. Era um autor genial. E dizem, e segundo narram, ele chegou a entrar em contato com um amigo, agora eu não tô lembrando quem foi, era um amigo famoso também. Chegou a entrar em contato com um amigo oferecendo dinheiro pro cara para ver se ele escrevia o que ele deveria escrever. Exatamente. Na brincadeira lá, no desespero de ter que cumprir prazo. Exatamente. Mas enfim, teve carreira no rádio, teve carreira na TV, escrevendo e produção de livros. Os que ficaram mais famosos são justamente o Guia do Mochileiro das Galáxias e o Dirty Gentleman, que inclusive... Agência de Investigações Holísticas. Eu tenho o livro também, mas esqueci de pegar. Eu tenho ali. Tem 2 temporadas, inclusive, Netflix. Quem tem assinatura que Netflix infelizmente não foi adiante, né? Pararam com a segunda e pronto. Eu particularmente acho a primeira, eu gosto muito da primeira, a segunda eu achei já muito arrastada. A primeira é sensacional. A primeira é muito boa. E aí, vamos lá, né? Falar do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é pra partir daí a gente dizer por que o Dia da Torre. Exatamente. Bom, como a gente falou, em 71 ele teve esse insight de escrever esse guia de mochileiro, porque ele estava olhando as estrelas enquanto ele estava bêbado, deitado num gramado na Áustria. E aí, bom, o tempo vai passando, ele foi mochilando, e em 1977 ele conhece o Simon Bradley, que trabalhava na BBC 4, e trocando essas ideias, eles chegam à conclusão, vamos fazer uma novela de rádio, vamos fazer uma história para o rádio. E aí vem a ideia de fazer, de fato, o Guia do Mochileiro. A princípio, a ideia foi rechaçada. Por quê? Quando ele chegou aí dizendo, olha, vou fazer uma história que tem espaço, viagens no espaço, robôs, a ideia já era, desde o início, ser uma comédia. Então, ele foi, lógico, para o departamento de comédia lá da BBC 4. Quando ele chegou, que ele foi explicar, que ele disse que tinha robô e nave, aí o pessoal, opa, peraí, robô e nave, isso é ficção científica. Você tem que ir conversar com o pessoal da ficção científica. Aí lá vai ele conversar com o pessoal da ficção. Ele reclamava muito desse departamento, porque ele disse que o pessoal não achava graça nas ideias dele. Não, então, aí quando ele chegou no departamento de ficção científica, ele foi explicar a ideia. Não, tem nave e tal, não sei o que. Aí quando ele foi lendo, se depararam com uma piada. Aí eles falaram, peraí, isso é uma piada? Aí ele Não, então não é ficção científica, é departamento de comédia. E aí nessa história, rendeu muito, mas até que ele conseguiu que comprassem a ideia dele. E foi ao ar, inicialmente, se não me engano, em 6 capítulos, não é? Isso, exatamente. Inovou muito, foi muito bem falada, porque a interpretação com as vozes, os efeitos sonoros que eles usaram, tal, foi inovador. E para quem não conhece o livro, do que se trata? É justamente o Arthur Dent, que é o personagem principal. Ele é um típico inglês, né, digamos assim, está lá. Logo no primeiro capítulo, ele se depara com a demolição da sua casa, que tem que ser, vai ter que ser demolida para a construção de uma via expressa. Uma via expressa, para ligar o ponto A ao ponto B. E eles até explicam a necessidade de se ligar o ponto A ao ponto B. Mas nesses termos mesmo, tá? E o Arthur Dent fica indignado, afinal, né, a casa dele que está sendo demolida. Eles explicam sobre aquela perspectiva da necessidades da coletividade sobre a necessidade do cidadão comum, do indivíduo particular, dizendo inclusive que ele poderia ter ido reclamar na prefeitura, pois estava lá 4 meses esperando por ele o departamento de reclamação. Exatamente. De uma demolição que ele não foi notificado por oportuno. Pois é. E ele ainda acabou achando o lugar, né? Que ele falou que ficava no subsolo, tinha uma placa cuidado com o tigre, não dentro de uma caixa. Exatamente. Estava lá os formulários que ele tinha que preencher. Não, e detalhe, né? Uma característica muito forte, muito presente na escrita do Douglas Adams era justamente a crítica à burocracia. E
Quem mais do que o inglês britânico para gostar de burocracia? Não, tô dizendo que eu pareço com Ford Prefect. Não sei, não faço ideia. O Ford Prefect, exatamente. E, curiosamente, depois de acontecer tudo isso, o Ford, ele vai lá procurando o Arthur Dent às pressas, leva ele para um bar, porque eles precisavam tomar algumas doses de cerveja, pegar alguns amendoins, porque eles acabam de descobrir que a Terra estava para ser demolida para a construção de uma via expressa. Que da mesma forma, os formulários estavam lá no setor tal, não sei das quantas. Era 4 anos da Terra. Exatamente. Não foram porque não quiseram. Não reclamaram, então é porque vocês não se opuseram à destruição da Terra. Exatamente. Pelo mesmo motivo, ia passar no A galáxia precisava se tivesse deslocado do ponto A ao ponto B. Exatamente. É a mesma discussão do Arthur Dent, só que numa escala cósmica. O que é de genial, porque quando você olha do ponto de vista do indivíduo Arthur, você até acha que é justificado. Pô, o cara tá um inglês se opondo aqui para destruição da sua casinha. O que é as necessidades da sociedade britânica frente a esse ser insignificante. Indivíduo aí, e aí que não foi cósmica, capaz de ir lá na prefeitura verificar. E numa escala cósmica, o que são as necessidades da Terra entre a necessidade da galáxia? A galáxia precisa se deslocar e a Terra atrapalhando. Do ponto A ao ponto B. Exatamente. E a escrita é genial. É diversão do começo até o fim. Aquele humor britânico, de fato, mas é um humor que é carregado em ficção. Exato. E o que é interessante, os conceitos dele, exato. Os conceitos você para assim, rapaz, isso pode funcionar, isso pode fazer algum sentido. Tem lógica. Os conceitos, dentro da escrita nonsense dele, os conceitos dele têm lógica. Exatamente. Você vê o segundo livro mesmo, tem uma das passagens que é mais memoráveis para mim, que é o próprio restaurante. E o conceito do restaurante no fim do universo é algo absurdamente genial. Não, aquela passagem toda do restaurante, ela é genial. Um dos personagens... É um pequeno spoiler, mas é algo que está no início do livro. O Arthur Dent, ele se envolve numa série de aventuras espaciais com o Ford. Isso. Eles são resgatados por uma nave que é a Coração de Ouro. E que essa funciona por um motor de improbabilidade infinita. Gerador de improbabilidade infinita. Olha isso. Pilotada pelo presidente da galáxia. Mas essa era a passagem que eu queria chegar. Porque ele fala assim, que a função do presidente da galáxia não é governar a galáxia. É apenas desviar o foco de onde verdadeiramente está o poder. Exatamente. E aí ele conclui, só 6 pessoas no universo sabem quem verdadeiramente governa o universo. E aí ele chega pro leitor e fala, não, caro leitor, nem eu nem você estamos entre eles. É espetacular, realmente é extremamente inteligente. Mas por que a toalha, Yusuf? Por que a toalha? Vejam só. A toalha é considerado pelo Guia do Mochileiro das Galáxias como o item mais importante do universo. É o item que ninguém jamais pode esquecer. E tem uma página inteira do livro dedicada para descrever apenas as funções da toalha. E aí, algumas funções. Agitar a toalha em situações de emergência para pedir socorro. Bastante óbvia, né? Vamos lá. Deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmóreas de Santragino 5, respirando os inebriantes vapores. Usar a toalha como agasalho quando atravessar as ilhas luas de Beta de Jaglia. Ainda você pode umedecê-la e utilizá-la para lutar, né? Exatamente, combate corpo a corpo. Você pode usá-la como vela para descer uma mini jangada nas águas lentas do rio Moth. Você ainda pode dormir debaixo dela sobre as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Kakrafun. Ainda você pode enrolá-la em torno da cabeça para proteger-se das emanações tóxicas ou para evitar o olhar da terrível besta voraz de Tral. Que, diga-se de passagem, é um animal estonteantemente burro que acha que se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você. Estúpido feito uma anta, mas muito voraz. E se estiver razoavelmente limpa, você ainda pode se secar com ela. De fato, é um item excepcionalmente fantástico. Fora isso, ele ainda diz que se um estrito, que seria um não mochileiro, encontrar com o mochileiro e ver que ele ainda tem sua toalha, ele vai presumir que ele também tem escova de dentes, shampoo, sabonete e outros itens mais de sobrevivência básica. E ainda estará disposto a emprestar qualquer um desses itens que o mochileiro eventualmente os tenha perdido. Exatamente. É espetacular. É um humor nonsense, óbvio, não é? Mas
é de uma genialidade. De fato. E é uma leitura que é tão leve, enfim. E detalhe, ele virou novela, né, no rádio em 78 ou 79, foi 79 se eu não me engano. E o negócio fez tanto sucesso que aí 2 anos depois ele resolveu colocar no papel e aí em 1981 foi que saiu lá a primeira versão. Eu vou aproveitar e vou dar uma dica. Tem um filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, que inclusive é com Martin Freeman. Martin Freeman. Bilbo Bolseiro. Que fez o Bilbo Bolseiro. Mas eu particularmente não gosto desse filme. Eu acho que ele fica muito aquém. Pra quem lê o livro, até dá pra pegar alguma coisa e serve como referência, mas pra quem não leu nada e iniciar com o filme, eu acho muito ruim. Entretanto, no YouTube tem uma série, né? Tem a série inglesa. Tem a série no YouTube? Tá disponível no YouTube. Eu recomendo muito mais que o filme. Apesar de muita gente reclamar dos efeitos especiais, que de fato são ruins até pra época, a série se sai muito melhor do que o filme. Pronto. Muito melhor. Tá, eu assisti e me diverti. Tá aí a recomendação. Tirando isso, entre um dos seus empregos, o Douglas Adams também ele produziu 2 jogos para PC. Sim. E um deles, que é inclusive baseado no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é em forma de texto, está disponível no site da BBC Londres. Até hoje o jogo recebe atualizações há 30 anos. O jogo tem 30 anos e há 30 anos que ele recebe atualizações. E aí, já que Eduardo tá falando dessas atualizações e tal, vejam bem, a história do Guia do Mochileiro começou a fazer tanto sucesso, e principalmente depois da morte dele e tal, a galera começou a... meio que eles acabaram criando na internet um Guia do Mochileiro das Galáxias versão terráquea, que tá lá, se você entrar, tá em inglês, mas depois qualquer coisa a gente deixa o link, mas tá lá onde as pessoas alimentam ele até hoje. E as pessoas alimentam notícias do cotidiano, da mesma forma que você alimentaria um guia de mochileiro. Diga-se de passagem, porque o Guia do Mochileiro das Galáxias, o livro mais importante da galáxia e muito mais barato que a enciclopédia, né? Sim. Ele tem correspondentes espalhados, claro, pelo universo, que escrevem resenhas em caminho para as sedes do guia. Isso. O Ford Craft é um desses, deles, justamente. Ele estava na Terra fazendo uma atualização sobre os Verbex da Terra. Eu não lembro agora, mas é ridículo a definição da Terra. Eu acho que é justamente... Que ele finaliza com praticamente inofensivo. Porque primeiro ele fala assim, mas quando veio a atualização, aí eles colocam e praticamente inofensivo. Exatamente, porque antes era inofensivo. Depois ele bota praticamente. Aí praticamente inofensivo. Então. E pois é. E aí o Guia Terráqueo, eles estão fazendo, os humanos, esse papel de correspondentes para a atualização do guia. Não, e detalhe, o guia é uma obra sensacional, principalmente porque ele traz em letras garrafais bem grandes os dizeres "não entre em pânico". Esse "não entre em pânico", diga-se de passagem, é uma tentativa do Douglas Adams de fazer uma sátira, aos dizeres, aos cartazes que a Inglaterra distribuiu logo depois do bombardeio alemão na Segunda Guerra. Sim. Que nesses cartazes que foram distribuídos na Inglaterra, estava escrito assim: "Keep calm and carry on". Ou seja, fique calmo e continue. Aí ele colocou, né, ele deu uma modificada e ele falou, bom, "Don't panic and carry a towel". Ou seja, não entre em pânico e carrega a sua toalha. Então ele fez uma sátira justamente focando ali nos eventos da guerra. Então. E aí, só mais um detalhe antes da gente entrar no dia da toalha propriamente dito. Rapaz, eu descobri hoje, fazendo essa pesquisa, o Douglas Adams era amigo do David Gilmour, vocalista, quer dizer, não o vocalista original, que deve ter o Sid Barrett, mas vocalista do Pink Floyd. E eles fizeram um acordo e esse álbum aqui, o álbum é The Division Bell, ou o Sino da Divisão. O título desse álbum foi o Douglas Adams que escolheu. Essa eu não sabia. Inclusive, o David Gilmour aceitou, né? Os Pink Floyd aceitaram lá, né? Os membros da banda aceitaram o título. Eles falaram, poxa, o título é bom e tal. O David Gilmour doou 5 mil libras para uma instituição de caridade que o Douglas Adams escolheu. Porque foi uma troca, né? Falou, não, beleza, eu batizo o seu álbum aí. Batizaram, foi um nome que foi muito bem aceito. E aí, em troca, o que o Douglas Adams exigiu foi 5 mil libras para serem doados para uma firma. Aí... Porque o dia, né, da toalha. Isso. Justamente porque em 2001, no dia 11 de maio,
né? O Douglas Adams faleceu, né? Um Enfim, infarto, né? Um ataque cardíaco aos fulminante. 49 anos. Cara. Ele estava malhando, assim... ele estava na academia dele, normal, estava malhando. Depois que ele malhou, ele saiu. Pouquíssimo tempo depois, ele teve realmente um infarto. Foi fulminante aos 49 anos. E aí começou-se uma discussão em vários fóruns na internet, justamente dos fãs tentando organizar uma homenagem para ele. Justamente por conta disso, Isso. não se chegava muito a um consenso com relação à data. Porque aí chegaram assim, vamos lá, só para explicar a trajetória. Pensaram, não, vamos fazer 42 dias depois da morte. Que foi justamente a ideia que acabou vingando foi essa. É. Só que depois voltaram atrás. E anteciparam a coisa. Mas por que 42? Aí você vai ter que ler, meu amigo, porque a gente não vai dar esse spoiler gigantesco aqui, mas você vai ter que ler. Mas enfim, 42 dias depois. Tem um significado fortíssimo aqui no livro. Exatamente. Aí pensaram, não, mas 42 dias é muito tempo. E se for, vamos fazer um cálculo para ser a 42ª sexta-feira do ano. Pô, vai demorar mais ainda. E aí ficou naquela discussão. Até que... Aí resultado, mais ou menos 15 dias depois da morte dele, no dia 25 de maio, o povo já não estava aguentando muito e ficar esperando 42. Meio que de forma espontânea, a galera saiu pelas ruas. Todo mundo carregando suas toalhas, o povo enrolado em toalha na cabeça, toalha no ombro, toalha na cintura, justamente para fazer uma homenagem para ele. E aí, a princípio, ninguém tinha muita fé de que esse movimento fosse tomar corpo, fosse vingar, exatamente. Mas foi justamente isso que aconteceu. Mas ano após ano ele foi crescendo. Exatamente. E aí, em 2006, os fãs de Star Wars tiveram um insight, falaram, caramba, o dia da toalha que esse povo tá comemorando é o mesmo dia do lançamento de Star Wars, do primeiro filme, o episódio 4, Uma Nova Esperança, que aconteceu em 1977. Aí vai, pô, então vamos pegar esse mesmo dia e vamos fazer o dia do orgulho nerd. Já que seria o dia da toalha e o dia, né, do... Então, homenagem dupla aqui, Star Wars e a toalha. Inclusive, não lembro agora se tá no próprio site da BBC, mas eu sei que esse texto foi replicado em vários lugares. Quando contam a história justamente sobre o dia da toalha, eles falam que o dia 25 foi escolhido justamente depois de muita discussão meio que por acaso, mas levando em consideração tudo que envolve e é escrito pelo Douglas Adams, talvez não tenha sido. Toda sorte, então, fica a recomendação aí, se você por um acaso não conhece a obra do Douglas Adams, talvez até você já conheça, porque como ele escreveu, quem acompanha Doctor Who mesmo deve ter pego episódios. Alguns episódios, ele chegou... Inclusive, o Steve Moffat, que acho que é um dos produtores até hoje, ele afirma veementemente que se o Douglas Adams estivesse vivo hoje, com certeza era ele que estaria à frente da série. Sim, e várias de coisas, referências da cultura pop foram beber justamente nos escritos do... Porque o Douglas Adams, além de a gente estar falando dos livros, mas ele escreveu contos também. Ele tem um conto de Natal, por exemplo, que eu adoro, que fala sobre a questão energética no futuro. E ele coloca isso do ponto de vista do universo do Guia dos Mochileiros, que é espetacular. Ele era, já que você está falando isso nessas escritas dele, ele era, como todo nerd, né, como todo geek, ele era extremamente entusiasta da tecnologia. Sim, inclusive, os 2 primeiros computadores Macintosh de toda a Inglaterra, quem teve foi ele. E ele escrevia regularmente para a Macintosh e para revistas especializadas, dando as impressões dele do uso do computador. Ele era muito entusiasta de tecnologia. Aproveitando isso que o Youssef falou que ele é entusiasta de tecnologia, deixar uma coisa que eu sempre adorei, que ele, como pensador que ele era, o Douglas Adams, ele falava sobre o papel da tecnologia e ele falava que a tecnologia ela tem um papel fundamental para elevar o potencial humano. Ele via que a tecnologia era o único meio de salvação para a humanidade, porque o ser humano só podia atingir o seu potencial máximo através da tecnologia. Aí, falando em obras, em livros, né, a gente vale a pena mencionar aqui, ele tem 2 biografias que foram autorizadas por ele. Acho que a primeira é bem por ele, a segunda eu não lembro se foi por ele ou pela família, mas enfim, ele tem 2 biografias. Uma delas foi escrita por ninguém menos do que Neil Gaiman, que era amigo dele. Exatamente. Britânico também. E aí tem uma passagem interessante,
que durante uma palestra de Neil Gaiman, um criador, né, Neil Gaiman, né, pra quem caiu de paraquedas, Sandman, Deuses Americanos. Deuses Americanos, o Sandman e por aí vai. Pois é um escritor espetacular também, fantástico. Lugar Nenhum, que agora virou quadrinho, mas que também já era livro. Exatamente. Acho que tem mais obras dele. Tem. Agora eu não vou lembrar de todos, mas um dos meus autores preferidos hoje é ele. Pois é, enfim, o Neil Gaiman estava dando uma palestra e aí no meio da palestra ele contava uma história sobre um dia que ele dormiu na casa de Douglas Adams. Eles eram muito amigos. E aí Gaiman disse que em determinado momento ele perguntou para Adams, né? Onde estão as toalhas? E Douglas respondeu dizendo, eu não sei. Aí, olha que situação. Aí, quando apenas metade das pessoas que estavam na plateia riram do que ele tinha falado, Gaiman se viu obrigado a fazer a seguinte observação. Muitos de vocês não sabem porque é engraçado que Douglas Adams não saiba onde estão suas toalhas. Isso é muito ruim. Por baixo de tudo, e aí falar algo aqui um pouco sério, embora o Douglas Adams, as escritas dele, ele fala de ficção científica num tom de humor, as críticas que ele são críticas à sociedade, com a forma como ela se organiza, a burocracia, como o Wilson adiantou mais cedo. E aí é que tá, eu acho que o grande plot, digamos assim, que ele colocar isso de uma forma genial. Como ele fala, por exemplo, sobre essa questão do poder do presidente. Exatamente. Dessa questão, né, das figuras que modernamente você acha ainda isso. Figuras que desviam a sua atenção para você não ver quem de fato tá move as cordas, quem é que realmente está governando. Exato. Se você acha, meu amigo, por incrível que pareça, e aqui não há nenhum exagero nisso, se você acha que às vezes é o prefeito, que são governadores, que detém o verdadeiro poder, em algumas sociedades, isso não é nem perto da realidade. E o Douglas Adams usava da sua ironia e de toda a sua inteligência para colocar essa e outras situações nos seus livros. Exatamente. Então, assim, se você se orgulha de ser nerd, você tem que ir lá e ler esses livros. Tem que ler. Faça um favor a si mesmo. Leia leia Douglas Adams. Não só ler, como de fato ter e manter guardado num local de muito carinho, porque isso é uma obra sensacional. Mais uma curiosidade, um dia antes da morte dele, o Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional nomeou o asteroide 18.610 de Arthur Dent. Olha que em homenagem a ele. Sim. Eu vou citar aqui uma outra passagem do livro, só como estímulo para apimentar vocês. Quando ele fala sobre a questão das distâncias universais, é assim, espetacular. Ele fala assim, você vai ver comparativos dizendo assim que o universo é tão grande como se você fosse uma bola de gude num campo de futebol, e ele fala com muita propriedade que isso não chega nem perto do que é de fato a realidade, porque as distâncias astronômicas não se comparam. E aí ele fala sobre o problema de se atravessar distâncias tão vastas quanto as distâncias do universo, e aí ele fala da limitação da velocidade da luz. E ele fala, nada pode ir mais rápido que a luz. É impossível. A não ser, talvez, as más notícias. Tentaram construir naves movidas às más notícias uma vez, mas embora elas fossem extremamente rápidas, elas não eram bem quistas nos lugares onde elas chegavam. Então desistiram da tecnologia. Enfim, né, depois que ele morreu, né, de fato tá lá, na lápide dele, tá escrito... Até mais e obrigado pelos peixes. Faz referência aos golfinhos, né? Então mas aí a gente não vai falar mais além disso para vocês lerem, porque é realmente uma obra obrigatória. Basta dizer, isso está no início do livro, né? Porque o ser humano é a terceira raça mais inteligente do planeta. A partir daí há todo um desenvolvimento. Pois é, então. Nós somos apenas a terceira. Apenas a terceira. Então significa que tem duas outras à nossa frente. Com algum esforço eu ainda diria, né? Pois é. Então isso? Eu acho que sim. De toda sorte, a gente vai deixar os links aí para vocês comprarem, aqueles que estiverem interessados. Os livros do Douglas Adams na Amazon estão disponíveis tanto na versão e-book quanto nas versões de livros físicos. Exatamente. Eu particularmente vou dar uma garimpada no Submarino, porque o Submarino sempre tem também esses livros em promoção. Vale a pena, recomendo, compre, leia e se divirta bastante, porque vai lhe engrandecer como pessoa. É uma das 100 coisas que está na nossa lista aqui que você precisa fazer na sua vida. Eu já fiz a minha parte, e o Zeca dele, tá aqui. Façam de vocês também. Vou até refazer. Então, vou até refazer para ficar bem feito, mas bem feito. Vou até refazer. Então, queridos nerds, encerrando esta live de sábado. Um grande abraço àqueles que nos acompanharam até agora. Nosso muito obrigado, certo? Muito obrigado, nerd.
espalhe a palavra aí, se Exatamente. esse vídeo foi de alguma forma útil para você, né? Espalhe a palavra, passe aí para amigos, parentes. Compartilhe a notícia né? aí. Pessoas que você acha que podem estar interessadas justamente nesse marco da cultura pop. Exatamente. Beleza? Encerrando nossa live de sábado, Youssef, por favor, nossa frase de efeito. Não entre em pânico, Alucinerds! Bazinski, grande abraço!